Você tem queixas em relação ao seu sono? Principalmente dificuldade de começar a dormir? Então esse vídeo é para você. Eu trouxe hoje 3 motivos que podem atrapalhar, o início do seu sono e que é importante que a gente considere isso, que a gente olhe para isso, para que a gente possa a partir disso resolver essas questões e voltar a dormir um pouco melhor. Uma das coisas que eu percebo, que é um fator super decisivo do momento de adormecer e da facilidade ou dificuldade que a gente vai ter para adormecer é justamente o medo que a gente tem de não dormir. Então, pacientes que têm insônia, que têm alguma dificuldade com sono, são pacientes que já vão deitar com medo da noite. E aí a gente começa a estabelecer com a noite de sono, uma relação muito ruim, como se ela fosse uma grande vilã dos teus dias, que promove, na verdade, emoções muito difíceis de lidar e muito ruins mesmo, muito negativas. O medo é uma emoção protetora, A gente precisa ter medo de algumas coisas até pra gente poder se proteger, se defender. E o medo ele é uma emoção primária, A gente nasce sabendo sentir medo justamente para que a gente possa se adaptar ao mundo de maneira um pouco mais funcional e precavida. Entretanto, às vezes o medo assume um lado muito disfuncional, É o que acontece com os ansiosos. Geralmente, esse medo de não dormir, ele participa da vida da pessoa, até antes do momento de adormecer. Então, são pacientes que às vezes começam a ficar preocupados com a hora de adormecer até antes da hora de dormir. Quando é à tarde, essa pessoa já está pensando, ai meu Deus, será que eu vou dormir hoje? Ai, como é que vai ser se eu ficar acordado? Então, cultivar o medo de não dormir e o medo em relação à hora de adormecer é um grande motivo, pelo qual as pessoas têm dificuldade de fato adormecer, porque o medo e a ansiedade promovem um funcionamento biológico autônomo que é incompatível com o sono. Para que a gente consiga adormecer, a gente precisa inibir uma série de processos corticais, E esta agitação, essa hiperexcitação que o medo e a ansiedade produzem na gente, Essa alta liberação de hormônios relacionados ao estresse que ficam muito evidentes quando a gente está com medo ou com alguma emoção voltada aí para a ansiedade, são incompatíveis com esse sistema todo que precisa ser inibido para que o sistema do sono possa começar a funcionar adequadamente. E aí que a gente entra em sono. Então, o medo de não dormir é um grande fator predisponente ali para que de fato as pessoas tenham ainda mais dificuldade de adormecer. A outra coisa são as preocupações. E aí as preocupações justamente com os problemas do dia a dia. Qual é o momento que algumas pessoas vão escolher, e aí algumas vão escolher e para outras isso vai acontecer de maneira muito automática, para se preocupar com as coisas do dia a dia ou tentar elaborar a solução para problemas que elas têm à noite. Então não façam isso, Não elejam o momento de dormir como um momento para se preocupar, porque isso pode aliciar também emoções muito negativas e que vão produzir em você um estado de funcionamento que é compatível com a vigília, com ficar acordado. A gente resolve problemas enquanto a gente está acordado, E a gente depende também de um funcionamento cognitivo muito elaborado para resolver problemas que não é compatível com o sono, mas que é compatível com a vigília. Isto tudo vai promover o terceiro motivo que eu trouxe pra gente falar hoje, que é o que eu chamo de hiperalerta. Quando a gente deita para adormecer, o nosso funcionamento muscular, então os nossos músculos, o nosso funcionamento autônomo, e aí eu tô falando do nosso ritmo respiratório, do nosso ritmo cardíaco, da nossa atividade cortical autônoma, que a gente não tem muito controle sobre isso. Quando a gente deita para adormecer, o corpo precisa entender e o cérebro precisa entender que é o momento de desligar, diminuir a atividade. O que acontece com quem já tem o medo de não dormir e que escolhe de alguma maneira o momento ali que antecipa o sono para se preocupar com os problemas do dia a dia, e todo mundo tem problemas no dia a dia, o que acontece com essas pessoas? A longo prazo, ao invés do corpo e do cérebro delas entender que é o momento de diminuir a atividade, o cérebro e o corpo começam a entender que aí é o momento de ficar alerta.
E este alerta também vai ser incompatível com o sono e vai cronificar cada vez mais esse problema, porque aí, quanto mais medo de não dormir você tem, mais preocupado você fica, mais estado de hiperalerta você promove, mais dificuldade de dormir você tem, e aí esse é um modelo de funcionamento que não tem fim e que vai cronificando cada vez mais a tua dificuldade de adormecer. Então não tenha medo de não dormir. Você já conhece essa condição. Você já sabe o que é isso. Você sabe como é o teu dia seguinte quando você não dorme. Então, pare de cultivar uma ansiedade antecipatória em relação ao dormir. Simplesmente tente permitir que isto aconteça com você. Não eleja o momento antes da hora de dormir, o momento que você está na cama ali, como um momento para você se preocupar com as atividades do dia a dia, o que você tem para fazer no dia seguinte. Tente fazer este exercício, que não é muito fácil para algumas pessoas, né? Mas de tentar pensar em outras coisas, encontrar outras distrações, para promover um estado de relaxamento e não de preocupação. Fazendo isso, você vai reensinando o teu cérebro a produzir um estado, né, de diminuição de atividade quando você deita na cama e não um estado de hiperalerta que vai te manter acordado e cronificar cada vez mais estas condições. Boa sorte!